Amém? Muito bem. O tema que nós vamos estar falando nesta noite é a oração que funciona. Pastor, porque tem oração que não funciona? Tem oração que não funciona. Você sabe disso. A Bíblia fala, por exemplo, Paulo, quando escreve aos Romanos, o amor seja não fingido. Significa dizer que existe amor fingido, né? Ou para outra ele escreve uma fé verdadeira. Então existe uma fé falsa. A oração que funciona, porque tem oração que realmente não funciona. Não é que Deus não funciona. Deus, Ele sempre ouve as nossas orações, mas muitas vezes nós não somos atendidos. E eu, como disse, gostaria de começar essa reflexão contando uma historinha para vocês. Eu lembro que eu já falei dessa historinha, eu acho que foi num Tadel, lá na Ibirapuera, ainda há muito tempo, a história do tapetinho vermelho. Quem que lembra aqui da história do tapetinho vermelho? Os mais antigos, nem vocês lembram. Seu João lembra, seu João? Tapetinho vermelho? A irmã Iraídes lembra? Vamos lá, eu gostaria que você ouvisse com atenção. Eu quero usar essa historinha até como introdução também para essa reflexão. Olha só. Uma pobre mulher morava em uma humilde casa com a sua neta que estava muito doente. Como ela não tinha dinheiro para levá-la, levar a tua netinha ao médico, e vendo que apesar de seus muitos cuidados, a menina piorava a cada dia, com muita dor no coração, ela resolveu deixá-la sozinha e ir a pé até a cidade mais próxima em busca de ajuda para sua neta. No único hospital público da região, foi-lhe dito que os médicos não poderiam se deslocar até a sua casa. Ela teria que dar um jeito de trazer a menina para ser examinada. Desesperada por saber que sua neta não conseguiria sequer levantar da cama, ao passar em frente de uma igreja, então essa avó ela resolveu entrar. Algumas senhoras daquela igreja estavam ajoelhadas fazendo as suas orações. Então ela também se ajoelhou, ouviu as orações daquelas mulheres, e quando ela teve a oportunidade, ela também levantou a sua voz e disse: olá Deus, eu sou a Maria, olha, a minha neta está muito doente, eu gostaria que o Senhor fosse lá curá-la, por favor, anote aí Deus o endereço. Então as demais senhoras que estavam orando estranharam o jeito daquela oração, mas continuaram ouvindo. E a mulher continuou: é muito fácil, Senhor, meu endereço, é só o Senhor seguir o caminho das pedras, e quando passar o rio com a ponte, o Senhor entra na segunda estradinha de barro, passa a vendinha, e a minha casa é o último barraquinho daquela ruazinha. As senhoras que estavam orando ali, que tudo acompanhavam, elas se esforçaram para não rir. E a mulher continuou orando: olha Deus, a porta está trancada, mas a chave, ela fica embaixo do tapetinho vermelho, bem na entrada. Por favor, Senhor, cure a minha netinha, obrigada. E quando todas as mulheres, as demais mulheres achavam que ela tinha acabado, ela completou: ah, Senhor, por favor, não se esqueça de colocar a chave de novo debaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar em casa. Muito obrigado, obrigado mesmo. Depois que a dona Maria ela foi embora, as demais senhoras soltaram um riso e ficaram comentando como é triste descobrir que as pessoas não sabem nem orar. Mas a dona Maria, ao chegar em sua casa, não pôde se conter de tanta alegria ao ver a menina sentada no chão, brincando com suas bonecas. Menina, você já está em pé? E a menina, olhando carinhosamente para a avó, disse: um médico esteve aqui, vovó, deu-me um beijo na testa e disse que eu iria ficar bem. E eu fiquei bem, eu fiquei boa. Ele era tão bonito, vó, a sua roupa era tão branquinha que parecia até que brilhava. Ah, ele mandou dizer que foi fácil achar aqui a nossa casa, e que ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho, do jeito que você me pediu. Moral da história: Deus não quer palavras bonitas, Ele quer palavras sinceras. Vamos dar um aplauso para essa história, que pelo menos a mim me inspira. Me inspira muito, irmãos. Eu me lembrei, quando eu estava
pensando em trazer essa palavra, também já faz alguns dias que eu estava pensando, e o Espírito Santo me fez lembrar dessa história para mim usar aqui como introdução para vocês, sobre a oração que funciona. Deus não quer palavras bonitas, Ele quer palavras sinceras. Eu sei que é difícil para nós entendermos essa realidade, porque sempre quando a gente vai orar, buscar algo em Deus, a gente quer impressionar Ele com as nossas palavras, não é verdade? Nós queremos convencer Deus, nós queremos falar palavras bonitas, nós queremos passar para Ele uma mensagem de que nós merecemos, mas Deus, Ele não quer palavras bonitas e nem de efeitos. O que Deus quer são palavras sinceras. A oração que toca os céus é uma oração simples, sincera e uma oração eficaz, uma oração precisa. Eu acredito, irmãos, que talvez um motivo pelo qual muitos de nós não temos resposta de oração é por falta de sinceridade e por falta de simplicidade, aqui como a Dona Maria. Você sabe que foi uma história que eu li para vocês, mas a Bíblia está recheada de orações muito simples que foram feitas e respondidas poderosamente por Deus. E eu escolhi aqui, uma oração em especial, uma pequena oração, uma simples oração, mas uma poderosa oração, em que Deus, Ele respondeu de uma maneira muito maravilhosa. Você não precisa abrir a tua Bíblia, tá? A não ser que você seja rápido para encontrar aí as referências, mas nós vamos ler o primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Se você quiser, se anote aí, depois você leia na tua casa. Essa versão aqui é a Almeida Contemporânea e Fiel. Diz assim, primeiro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes, ele invocou o Deus de Israel, ele orou ao Deus de Israel, dizendo, olha a oração de Jabes: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E o texto conclui dizendo assim: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido, porque Deus, Ele tem prazer em responder orações sinceras e orações simples. Quantos aqui já ouviram a história de Jabes? Alguém aqui já ouviu falar de Jabes na Bíblia? Alguns, não são muitos. Por conta de atos heróicos que eles fizeram. Jabes é diferente. Jabes, ele está registrado aqui nesses 2 versículos por uma oração que ele fez, e foi uma oração muito simples, uma oração como a oração da Dona Maria, do tapetinho vermelho. E é interessante no texto, porque no versículo 9 diz que e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Irmãos, entenda isso, a Bíblia não diz que ele nasceu mais ilustre, ele se tornou mais ilustre. Na verdade, conforme nós lemos, o nome de Jabes em hebraico significa o que causa sofrimentos. Então, pelo nome, olha, presta atenção nisso, pelo nome que Jabes recebeu, e a cultura judaica dava muito valor ao nome, quando colocava o nome no filho, então pelo nome que Jabes recebeu, ele estava destinado, fadado, a viver uma vida de derrota, uma vida talvez destituída das bênçãos de Deus. Mas uma simples oração, como a do tapetinho do fogo, tapetinho do fogo não, no tapetinho vermelho, Deus mudou a história desse homem. Deus, ele transformou a história de Jabes. Ele não nasceu mais ilustre do que seus irmãos, mas ele se tornou alguém mais ilustre. A partir do quê? A partir de uma oração simples, honesta e precisa. E talvez, irmãos, é que tudo que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Aprenda a falar comigo de uma maneira sincera. Aprenda a falar comigo de uma maneira simples. Aprenda a falar comigo quando fechar os teus olhos, acreditando que eu estou ali em sua frente e eu quero te abençoar, eu quero te atender, mesmo que não seja no teu tempo, mas eu tenho prazer em abençoar. E eu quero aqui, rapidamente, a título de uma reflexão mesmo, porque o tempo hoje é mais curto,
mas eu quero falar um pouco sobre esses 4 pedidos da oração de Jabes. Nós vamos meditar brevemente em cada um desses pedidos, e nós vamos aprendermos juntos que foram pedidos simples, mas preciso, sabe, sincero. Então, o primeiro pedido que a gente leu em 1 Crônicas 4:10, na Almeida Contemporânea e Fiel, está escrito assim: se me abençoares, o quê? Muitíssimo. Primeira coisa que Jabes pede para Deus, fala: Senhor, meu nome é Jabes, eu sou aquele que causa sofrimento, eu sou aquele que a minha mãe me gerou com muito sofrimento, eu sou aquele taxado como alguém que nasceu para sofrer, mas eu te peço algo, Senhor, me abençoa muitíssimo. E aqui há algo importante, irmãos, porque nós precisamos entender, aprender e crer que Deus, Ele tem prazer em abençoar. Abençoar faz parte da natureza de Deus. E muitas vezes nós precisamos de algo, nós almejamos por algo, nós sonhamos por algo, mas nós temos medo de pedir a Deus. Eu quero dizer algo para você: Deus nunca se ofende com a sua oração, com a sua petição, por maior que você acha que ela seja, ou por mais persistente que você acha que ela seja. Deus jamais, Ele se ofende com as nossas orações. E Jabes olha para Deus e fala assim: Senhor, por favor, me abençoa, mas eu não quero que o Senhor me abençoe pouco, eu quero que o Senhor me abençoe muito. Você já imaginou se no amanhecer com Deus, e abrindo aqui um parênteses, o amanhecer com Deus está uma bênção, né? Nossa, olha, está parecendo já um culto, com tantas pessoas que estão vindo orar, nós estamos começando a sentir o cheiro do avivamento nesse lugar, meu irmão. Está muito bom, né? Muito. Ontem teve uma irmã que falou: pastor, eu contei 20. Eu falei: olha que já tinha passado mais gente. Então está muito bom. Mas, irmãos, você imagina que você está aqui no amanhecer com Deus, e de repente você está passando, o irmão fala assim: Senhor, me abençoa muitíssimo, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Talvez você vai olhar e falar: rapaz, mas que irmão presunçoso, cara. Que cara, né, o soberbo, orgulhoso. Mas, irmãos, foi a oração que Jabes fez: se me abençoares muitíssimo. E o que a Bíblia diz? E Deus lhes concedeu o que ele tinha pedido. Porque ainda hoje Deus concede aquilo que você pede. O nosso problema, irmãos, como diz Tiago, lá no capítulo 4, no versículo 2, nós não recebemos porque nós não pedimos. E muitas vezes pedimos, mas pedimos mal, não sabemos pedir. Se você ler na tua Bíblia, na tua casa, em Mateus 7, a partir também do versículo 7 até o versículo 11, Jesus, ele nos ensina a pedir, a bater, a buscar, e ele fala: olha, vocês são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o meu Pai, ele dá coisas boas àqueles que pedem. Mas a gente tem que aprender a ser como Jabes, colocar diante de Deus a nossa petição. Às vezes está no nosso coração, a gente quer, a gente deseja, mas a gente tem medo. É por isso que Deus ama uma oração sincera. Davi, pelo Espírito, no Salmo 51, ele disse: Senhor, Tu amas a verdade no íntimo. Então não importa o que você precisa, o que você necessita. Para as outras pessoas pode ser um nada, mas para você é tudo. Então peça para Deus: pastor, eu já pedi, estou perseverando, continua perseverando. Deus, eu repito, Ele não fica zangado com a sua oração. O segundo pedido que ele fez, olha que interessante: me alargues as fronteiras. Esse é aquele pedido que a gente faz, e que Jabes, eu acredito que fez, para que Deus fosse engrandecido através da vida dele. Jabes, ele fala: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo, mas eu também quero que o Senhor alargues as minhas fronteiras. Ou seja, ó Pai, eu não nasci só para isso. É como se Jabes estivesse falando: Deus, eu quero mais influências, eu quero mais responsabilidade, quero manifestar mais do Teu poder, quero manifestar mais da Tua glória. Isso é tremendo, irmãos. Tem pessoas que não entendem, mas ele pediu isso para Deus, e Deus, nós já lemos e eu repito, fez questão de atender o pedido dele. Não foi muito para Deus. Tem um texto que é profético, ele é profético e ele é adicional à igreja, esse texto, sabia? Isaías 54, versículo 1 até o versículo 13. Eu quero que você acompanhe esse texto comigo na sua vida como profético. Olha só, Isaías 54, 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesses dores de parto.
porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da sua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Aleluia. E eu profetizo isso em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Você vai viver um tempo de fertilidade física, espiritual, em todas as áreas da sua vida. Agora é importante você entender, você tem que pedir. Oração simples, oração sincera: Senhor, eu quero. Quantos aqui querem mais influência, mais responsabilidade para servir Jesus? Você não quer isso, meu irmão? Poder fazer como Jabes: me alargues a fronteira, Senhor, eu quero que o teu nome seja engrandecido através da minha vida. Hoje, olha só, quantos já fazem milhares de anos, e nós estamos falando de uma oração que um homem fez, e uma oração simples, mas uma oração ousada. E quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, Isaías, pelo Espírito, e eu repito, esse texto é adicional à igreja, ele fala: vocês precisam alargar o espaço da tenda de vocês. Olha só, não o impeças, porque Deus, Ele vai te levar aonde a sua fé for primeiro, meu irmão. Deus vai te levar, minha irmã, aonde a tua fé for primeiro. Então isso é maravilhoso. Eu sou fã da minha esposa, não poderia ser diferente, mas ela é maravilhosa em todos os aspectos, né? Mas a gente ora junto, e eu aconselho você que é casal: aprenda a orar com a tua esposa. Mas de vez em quando ela faz umas orações que eu falo: meu Deus, quanta fé, né? E quando a gente mudou para cá, para esse prédio, e a mulher já falou de vender o terreno para nós, ela orava assim, ela vai lembrar disso: Deus, em nome de Jesus, Pai, eu sei que esse terreno já é nosso, nós já tomamos posse. Isso há mais de um ano ela tem orado, a gente tem orado junto, e a negociação esfriou há um ano atrás, né? E ela falou: Senhor, eu sei que esse terreno é nosso. Eu falei: amor, o negócio lá esfriou, mas esse terreno é nosso. Deus ia colocar nós num lugar desse aqui, Ele não ia dar o terreno para nós. E sempre ela orava assim, né, amor? Ela falava assim: ó, Deus, o Senhor não ia trazer para nós esse lugar e não iria dar esse terreno para nós. Nós agradecemos, esse terreno é nosso, e hoje o terreno é nosso para a glória de Jesus. Então, Deus vai te levar aonde a tua fé for primeiro, meu irmão. E Ele está falando com pessoas nesta noite. Estenda aí, olha só, alarga o espaço aí da tua tenda. Não sei qual é a área que Deus está falando. Deus está falando: não impensa não, porque talvez você buscou, não conseguiu, eu desisto. Não desiste não, meu irmão. Não desiste não, minha irmã. Você já pensou, essa minha esposa falou: vamos parar de orar em relação a isso? Não pare, não pare. Amém? E lembra que o que está escrito em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos. O que você está pensando agora? Deus é poderoso para fazer muito mais. Agora, é a oração que funciona, uma oração simples, mas uma oração sincera. Fala para Deus. Já pensou se essa oração tivesse ficado no coração de Jabes? Talvez ele morreria como homem de sofrimento, porque a oração que fica dentro de você, irmão, é como uma bala de revólver que você não atira, ela não tem valor nenhum. Essa é a realidade. O terceiro pedido que Jabes ele fez: que seja comigo a tua mão. Que seja comigo a tua mão. Eu chamo isso de o toque da grandeza de Deus. Primeiro ele pede: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Agora então, Jabes ele já é abençoado, ele já está muito abençoado. Deus alargou as suas fronteiras, mas ele humildemente se vê incapaz de administrar as bênçãos que ele recebeu de Deus. Então, Jabes reconhece: Pai, as tuas mãos precisam estar sobre mim durante toda a minha vida. Eu chamo isso do quê? De dependência. Porque, irmãos, quantas pessoas começaram algo bem, mas não terminaram bem? Quantas pessoas começaram no espírito e terminou na carne? O que faltou? Faltou essa oração de dependência, que seja comigo a tua mão. Então, Jabes ele fala: Senhor, eu era alguém que estava destinado, fadado a ser um homem de sofrimento.
Agora o Senhor me abençoou muitíssimo, o Senhor tem alargado as minhas divisas, minhas fronteiras, agora eu preciso que as tuas mãos estejam sobre mim, eu dependo do Senhor. Deus, eu não cheguei aqui sozinho, foi o Senhor que me trouxe aqui, então continue com as tuas mãos sobre a minha vida. Que coisa linda, um pedido simples, muito simples, mas o que a Bíblia fala? Deus concedeu o pedido de Jabes, e ele conclui a oração dele dizendo assim, olha só, o quarto pedido está em 1 Crônicas, né? A versão RA diz assim: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Olha a NVI que a gente leu: guardando-me de males e livrando-me de dores. Então, por fim, Jabes ele faz esse pedido que para mim talvez seja o pedido mais ousado, simples, mas ousado. Ele falou: Senhor, me preserve, né, me proteja do mal. Parafraseando aqui o que Jabes estava pedindo para Deus, simplesmente ele estava dizendo assim: Senhor, eu não quero ser atingido por nenhum mal. Você já orou isso a Deus alguma vez nas suas orações? Senhor, eu quero o Salmos 91 se cumprindo sobre a minha vida, do primeiro ao último versículo. Eu não quero nenhum mal, eu não quero nenhuma aflição, eu não quero me envolver em acidente, eu não quero quebrar osso. Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Se eu perguntar aqui, quem já orou assim? Talvez são poucos ou ninguém. Mas a Bíblia fala que o Jabes, ele orou. E o que diz no versículo 10? Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Irmãos, você vê uma oração simples. Mas se você for, e todos aqui eu acho que conhecem a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, lá no capítulo 6 de Mateus está registrado essa oração, no versículo 13, Jesus ele fala que nós temos que orar para o Pai nos livrar do mal. E tem gente que não consegue aplicar fé nisso. Acha, não, olha, não são poucos os cristãos, não são poucos os pastores que ficam, não, sabe, é porque nós estamos nesse mundo, então a gente também está sujeito a todo tipo de acidente, de enfermidade. Simplesmente, como a gente já pregou aqui recentemente, abrindo precedente para o diabo tocar, porque tudo que Deus faz em nossas vidas é pela fé. Então nós estamos vivendo essa pandemia, você tem duas opções, ou falar, não, eu estou sujeito a pegar esse mal também, como todo mundo está, a propósito, eu estou aqui nessa carne, e eu posso pegar a qualquer momento. Ou você pode se posicionar e falar, olha, esse espírito maligno não tem autoridade sobre a minha vida, sobre a minha família. Ah, pastor, mas e aí? E se eu empregar essa fé e se acontecer? Se acontecer, aí você vai falar, Pai, a tua palavra nos ensina que se o inimigo vier contra a minha vida, por 7 tem que fugir, mas eu não aceito esse espírito maligno ceifar a minha vida e nem a vida de nenhum dos meus familiares. É a fé que Deus espera que a gente pratique. É uma oração simples. Deus lhe concedeu o que tinha pedido. O que ele pediu? Ele pediu tudo isso que a gente acabou de falar. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Eu quero que o Senhor estenda as minhas divisas, as minhas cortinas, as minhas fronteiras. Senhor, eu quero que as tuas mãos estejam sobre mim, eu quero que o Senhor me sustente, eu quero que o Senhor me ajude a chegar até o fim, eu não quero blasfemar o teu nome, eu quero realmente ser uma pessoa influente, eu quero realmente glorificar o teu nome, e eu quero também que o Senhor me livre de todo mal, Pai. Se for para sofrer aflição, é só por amor a Jesus. Aí tudo bem, a Bíblia não nos isenta sobre isso, muito pelo contrário. A Bíblia fala que todos que querem viver piamente em Cristo vai padecer o quê? Perseguições, mas fora isso não. Agora, para me encerrar aqui, para nós estarmos orando, irmãos, se Deus, ele concedeu a Jabes o que lhe pediu, é porque a oração agradou o coração de Deus, sim ou não? A gente leu a historinha aqui da Maria, do tapetinho vermelho. Se Deus atendeu a oração, é claro que é uma história, mas é porque Deus se agrada. Deus, aqui literalmente, ele atendeu. Deus concedeu o pedido que Jabes fez. Por quê? Porque essa oração agradou ao Pai. E nós somos filhos. Quantos são filhos de Deus aqui? E por que Deus não iria se agradar da sua oração? Pensa comigo. Talvez você entrou por essa porta nessa noite com algo no teu coração, mas você nem pensou em pedir, em orar, porque falou, seja o que Deus quiser. Sabe aquele tipo de oração? Seja o que Deus quiser. É verdade, irmãos, que a Bíblia diz, eu citei
Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, até daquilo que nós pensamos, mas Deus, Ele quer que você, que eu, que nós nos posicionamos como Jabes, diante dEle, com uma oração simples, mas com uma oração honesta, precisa. Outra coisa, você sabe por que muitas vezes nós não conseguimos alcançar nada de Deus? É porque hoje a gente está orando por algo. Passa 3, 4 dias, já desistimos. A gente nem sabe mais para o que nós estávamos orando. E você conhece talvez o texto de Hebreus 11:1. Fé é a certeza de algo que se espera e prova daquilo. Então deixa eu te dar uma dica. Quando você estiver orando por algo na tua vida, vai até o fim. Não pare pelo meio do caminho, não. Pastor, estou orando pelo meu filho, pelo meu esposo, pelo meu tio, pelo meu vizinho, estou orando por uma casa, estou orando por um carro, estou orando. Pastor, mas parece que as coisas estão piorando, mas continue, vai até o fim, porque Deus, Ele continua sendo Deus, que traz à existência as coisas que ainda não existem. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé, por gentileza.